Boa tarde, queridos. Neste sábado estamos começando mais um programa na Rádio Cristo para Todos, intitulado Palavras que Curam. E hoje o assunto é muito bom de se tratar. Nós estamos falando aqui hoje sobre a postura da mulher cristã como mãe e como esposa. Aqui ao meu lado está a pastora Raquel. Boa tarde, pastora. Boa tarde, querida Lilian Santos. É uma alegria poder estar aqui nessa tarde com todas vocês, as amadas do Senhor, para falarmos desse assunto de suma relevância, né? Considera-se um assunto muito relevante para os nossos dias. Amém. E obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a honra de tê-la aqui conosco. Temos também a doutora Luciana, advogada, que também é da AD Morumbi. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, com essas mulheres aqui maravilhosas, né? Amém. E realmente falar sobre o papel da mulher cristã na sociedade moderna não é uma tarefa fácil, tendo em vista tudo que nós estamos vivendo, esse cenário todo que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que será uma tarde edificante para todas nós. Tenho certeza, para nós e para o pessoal que está nos ouvindo aí nas redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook, né? Exatamente. Um abraço a todos vocês e também estamos aqui com a missionária Fernanda. Paz do Senhor, missionária. Paz do Senhor, prazer estar com as irmãs. Sei que será uma tarde proveitosa. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, missionária Lilian. Amém. E que os ouvintes saibam aproveitar, reter tudo que Deus tem para nós nessa tarde, né? Será coisas boas do céu, revelações profundas da parte de Deus. Com certeza. E como nosso pastor, né, que nós mandamos um grande abraço para ele, pastor Gilmar Santos, sempre nos ensinou a fazer tudo à luz da Bíblia, né? Então nós estamos com o melhor guia, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Tudo que será dito aqui vai ter base bíblica, queridos. Então fique ligadinho. Quero agradecer a presença do Jorge Guedes, quero agradecer a presença do Matheus Henrique, do pastor Josemar Santos, meu esposo, que está ligadinho aí com a gente, da Tayla, um beijo, filha. E para começar, irmãos, eu quero deixar uma reflexão para vocês. Está em Provérbios 31, 24. Diz bem assim, é do 24 ao 27. No 24 nos diz assim, faz panos de linhos finos e vende-os. Está falando sobre a mulher virtuosa. Isso está dizendo o quê, queridos? A mulher trabalha, sim. Trabalhar é bíblico. Então, aqueles homens que às vezes, nossa, mas ela quer trabalhar e eu não quero que ela trabalhe. Queridos, deixa ela trabalhar. Se for opcional, amém, glória a Deus. Mas a mulher cristã, para quem está nos ouvindo e às vezes acha que ela não quer trabalhar, né? Não, tem as que querem e tem as que não querem e nós respeitamos as duas. Então, em Provérbios 31, 24, se perguntarem para você, tá na Bíblia que a mulher trabalha? Se ela fazia panos de linhos finos e vendia, ela trabalhava, né, pastora Raquel? Eu considero, Lília, que a mulher, ela trabalha independente dela estar trabalhando fora de casa ou dentro de casa. Exatamente. Ela tá trabalhando, ela tá sempre provendo dentro da sua casa, dentro de casa ou fora dela. E é importante a gente sabe que tem o trabalho formal, né? Sim. Profissional, que você acaba adquirindo um destaque na sociedade, como uma acadêmica de direito, como nós temos aqui a Luciana, que acaba exercendo, né, a advocacia e tudo mais, mas não é menos digno que uma do lar, com certeza, de forma alguma, né? E que nós tenhamos esse reconhecimento, né? Cada mulher, na sua função, ela tem o seu valor. Exatamente. No 25, queridos, fala bem assim, a força e a glória são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Estamos falando dessa mulher virtuosa, que ela é forte, ela é alegre e ela não murmura. Então, quanto ao futuro, mas eu não sei se vai dar certo, mas as coisas vão ficando cada vez mais... Esse não é o nosso papel de mulher virtuosa. Nessa reflexão, quero prosseguir aqui para vocês. No versículo 26, está dizendo assim, abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então, a mulher virtuosa, ela abre a sua boca para ter beneficência em relação a outro. Mesmo que ele esteja errado, com misericórdia. Nós seremos misericordiosas ao sermos virtuosas, né doutora? Porque
Está até dizendo nessa parte aqui, e a lei da beneficência. Então, significa que é o nosso julgamento, né? Sim. Em questão na hora de julgarmos, ao invés de julgarmos para um lado negativo, nós temos que tentar mostrar ao outro, né? Quando vem até nós com certas conversas, mostrar a lei da beneficência, né, doutora? E também está dizendo assim, no 27... Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, ela percebe o que está acontecendo na sua casa. Irmãos, peço a todos vocês depois que meditem em Provérbios de 31, do 24 ao 27. Essa palavra é muito interessante, porque quando nos diz que ela está atenta ao andamento da sua casa, ela percebe se o marido está diferente, ela percebe se está acontecendo alguma coisa com seu esposo, ela não come o pão da preguiça, ela se dispõe a ajudar. Ela se dispõe a ajudar a resolver o problema. E os seus filhos também, não. Ele tá triste. Não, mãe, eu vou mexer com isso agora, não. Que ele vai querer tomar meu tempo para conversar. Não, ela não come o pão da preguiça. Ela vai ali para tentar ajudar a resolver os problemas, né, pastora? Verdade. Eu costumo dizer que a mulher tem um sensor diferenciado do homem. Exatamente, exatamente. Deus nos constituiu com... Eu estava conversando com a Luciana, que é uma mulher assim de Deus, uma mulher que tem muito a nos ensinar também, sim. por ser uma mulher que viveu muitas coisas, né, no seu casamento. Ela mesma vai poder aqui compartilhar com a gente, então fica até o fim, tá? Vai ser maravilhoso. Ela tem experiências assim, que marcaram a vida dela como mulher, como esposa, como mãe, né? Eu sei que cada uma de nós temos uma história, uma experiência. E quando se trata dessa mulher de Provérbios aí, que tem logo de cara essa interrogação, mulher virtuosa, quem a achará? Né? Ele é um tesouro, comparado a um tesouro. Exatamente. Ela encontra um tesouro, um bem valioso. É interessante falar sobre isso, desse quem a achará, quem será o abençoado que vai tomar posse desse tesouro. Aí vem todas as características, né, que são inerentes a uma mulher que é virtuosa, a uma mulher que tem a Cristo e de repente também a uma mulher que ainda não conheceu a Cristo, mas que carrega em si virtudes, né, que fazem dela bênção na sociedade. Então, o que eu percebo que nesse Provérbios nos instiga a ser melhores. Exatamente. Não que nós somos tudo isso que está escrito nesse texto do capítulo 24 até o último. Do capítulo 31 de Provérbios. Né? Mas é para a gente se esmerar e chegar lá, né? Se inspirar nisso. Se inspirar nisso. Por isso o ponto de interrogação. Quem achará? Então, eu vou me esforçar. Porque eu quero que o meu marido seja esse bem-aventurado. Exatamente. Aqui está dizendo também assim, ó. Eu ainda falta muito para chegar, viu, gente? Mas vamos chegar, pastora. Ó, levando-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procederão virtuosamente, porém tu é de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Eu até me arrepio com esse texto. Gente, isso é tremendo demais. Isso não é extraordinário. E o interessante é que em todo esse contexto que nós vivemos de modernidade, ontem até nós conversávamos à noite, eu falei, pastor Carlos, eu tenho o pastor Carlos de Jesus que está aqui nos assistindo. Eu comentei com ele e falei, pastor, é muito interessante, eu gostaria de escrever um texto sobre ser uma mulher moderna à moda antiga. E nós vamos entrar nisso. O que é ser uma mulher moderna à moda antiga? É ser uma mulher que tem parâmetros, que tem princípios. E quando a gente fala de mulher virtuosa, o Senhor é tão cuidadoso conosco que Ele deixou na Bíblia uma mulher maravilhosa, que foi uma mulher que exerceu um cargo de autoridade, uma mulher que ajudou a tomar decisões de guerra e uma mulher que foi uma mulher que é um exemplo para todas nós, que é Débora. E o interessante é que quando a Bíblia menciona a Débora, eu acho isso lindíssimo e me ensinou muito. Quando a Bíblia menciona, quando Deus vai falar de Débora, ele diz assim, ó, Débora profetiza
juíza, mulher de lapidote. Ou seja, o Senhor, ele deixa 3 características muito importantes para que nós sigamos esse parâmetro, sejamos como Débora. Ele diz assim, profetiza. A primeira característica de Débora era espiritual. Ou seja, ela era uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Apesar dela exercer um cargo de autoridade, como muita gente fala, eu quero ser empoderada. Por que não ser empoderada? Nós vamos entrar Nós nisso seremos hoje. empoderadas na oração, vigilantes, sendo sábias dentro de casa. Esse empoderamento tem levado tem recebido um novo conceito. Exato. Que nós não vamos condiz, entrar daqui a né? pouquinho nesse assunto. O Vitor vai soltar para nós mais um clipe e assim que nós voltarmos, nós já vamos entrar na primeira pauta, que eu vou dar até uma adiantadinha para vocês, que vai falar sobre essa geração que o mundo intitulou como geração das empoderadas. Uau. É a nossa primeira pauta de hoje. Uau. Eu quero falar para vocês algo muito interessante para os filhos que vão adquirir esposas, para os maridos que também estão nos assistindo. Nós estamos vendo ali, pastor Ramon Dias, Mateus Santos. Quero mandar um abraço para a esposa a mãe da esposa do pastor Ramon, que eu vi agora, a sogra do pastor Ramon, pastora Idelma, se eu não me engano, que estava ligadinho com a gente também. Quero falar para vocês que o assunto, os meninos que estão ligados, é para prestar atenção também. É para prestar atenção, porque vale para os dois, viu, queridos? Olha só, nessa geração, que é considerada uma geração intitulada, né, pelo mundo como uma geração das empoderadas. O que nós podemos, doutora Luciana, falar em relação a esse texto que a missionária Fernanda vai ler para nós? Eu quero que depois a senhora comente para nós a dificuldade que existe e o porquê ela existe. E logo após o seu comentário, a pastora Raquel também vai entrar conosco aqui. Nessa geração empoderada, eu quero saber em relação ao Efésios 5, do 22 e 25. Lê para nós, missionária, por favor. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Certo. Então, queridos, olha só, mulheres, é para nós nos sujeitarmos aos nossos maridos. E olha só, maridos, nos amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha o nível desse amor. Não é um amorzinho, não. É um amor de entregar a própria vida por ela. Então, doutora Luciana, comente conosco sobre a dificuldade hoje das empoderadas nessa submissão que está registrado em Efésios 5, 22 e 25. Bom, meninas, eu vejo que essa dificuldade, ela vem de todo o contexto histórico e social que a nossa sociedade como um todo vive. Desde o século XIX, onde surgiu o movimento feminista no mundo, nós vemos que as mulheres vêm lutando por direitos, igualdade de direitos, né, direitos civis e políticos. Nós sabemos que até mais ou menos no Brasil, especificamente em 1932, a mulher não votava. A mulher passou a votar em 1932, ou seja, ano que vem nós faremos 80 anos que as mulheres começaram a ter direito de voto. Ou seja, em 1916, o nosso Código Civil brasileiro, ele trazia uma submissão até mesmo que autoritária em relação à mulher, onde a mulher só poderia ir à escola se o marido permitisse, onde essa mulher só poderia comprar um imóvel se o seu marido permitisse, ou seja, eram leis que subjugavam a mulher de certa forma. E a Constituição de 88, ela veio justamente para modificar essa questão da mulher não ser mais subjugada, trazendo direitos onde a mulher hoje ela tem a sua autonomia. Só que, infelizmente, o problema é que todo esse contexto social que nós vivemos, ele veio desconstruindo a nossa questão familiar, a célula máter da nossa sociedade, que é a família, onde o feminismo exagerado, aquele feminismo que prega que uma mulher ela só pode ser ouvida se ela sair gritando na rua, desculpe até a expressão aqui, defecando na rua, tirando o sutiã, mostrando o seio, só assim ela pode conquistar direitos, quando a Bíblia nos diz que o nosso direito é garantido porque o nosso Deus nos garante. Então o meu direito tem o meu tamanho, porque Deus sabe até onde eu posso ir. É o Senhor
Senhor que nos dá esse parâmetro. E é lindo que o apóstolo Paulo, ele nos fala isso lá em Tito, quando ele fala para Tito, olha, as mulheres, elas devem ser moderadas, elas devem ser sensatas e elas devem se sujeitar aos vossos maridos. Então, toda essa dificuldade que nós vemos hoje, as nossas meninas, as nossas adolescentes, as nossas jovens, inclusive mulheres, terem dificuldade de se sujeitar aos seus maridos, é por toda essa questão ideológica que vem sendo enxertada na nossa sociedade ao longo dos anos. Ou seja, de uma luta de direito, de você conseguir adquirir seus direitos civis e políticos, você vê um exagero, onde você vê que muitas mulheres hoje, elas não querem mais exercer o seu papel de mãe. E em contrapartida, nós vemos claramente Satanás militando contra a família. Quando ele tira uma mãe de dentro do lar, ele faz com que filhos sejam órfãos de mãe dentro de casa, órfãos de referência. Quando você tira uma mãe do lar, você está desconstruindo uma família. Aí nós temos hoje um Brasil com um índice altíssimo de adolescentes grávidas entre 14 e 19 anos, ou seja, vão gerar uma família doente. É verdade. Crianças que sofreram estupros, sim, né? Sim. Durante a sua meninice, porque a mãe teve que delegar a terceiros, né, o cuidado para poder, né, vamos colocar entre aspas, se empoderar, né, se considerar, se sentir útil na sociedade, tendo que ir trabalhar fora. E aí ficou à mercê ali a sua casa, seus filhos. Eu vejo que a submissão, ela está totalmente deturpada na mente das mulheres no século XXI. Sim. Porque a submissão nada mais é do que a bênção de Deus para nós mulheres. A submissão é eu estar na missão com meu marido. Sim. E a dificuldade, pastora Raquel, que se tem hoje, o que a senhora acha? Por que se tem essa dificuldade da submissão? Qual é o problema que há nisso? É exatamente pelo fato das mulheres, né, vamos dizer da sociedade em si, né, apregoar muito isso, né, e a gente vê que a mídia, os telejornais, as revistas, né, querendo colocar a mulher num patamar, num nível maior que o homem, e a mulher fica desejando isso, né, por quê? Porque a carne é fraca. Quando nós não nos alimentamos de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, a gente perde o rumo da vida. Sim. Vira concorrente, né? E aí, em vez de ser parceiros, né, na vida, uma batalha. Parceiros na criação dos filhos, parceiros no relacionamento, passa a ser inimigos, né? Como se estivesse dentro de um ringue. Sim. E aí começa todas as mazelas que a sociedade está vivendo. Sim. Dentro da família, no lar. Começa no lar, né? Por que o inimigo tem fúria contra a família? Por que o inimigo tem fúria? Por que tantos divórcios nós vemos nos dias de hoje? E é chover no molhado dizer que no mundo, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo e a sua palavra. Não, dentro das nossas igrejas, o índice de divórcio é altíssimo. Porque não está havendo uma compreensão bíblica do que é esse empoderamento, do que significa de fato a submissão, né? Eu até disse para a Lu quando eu vinha, Lu, eu nunca vou pôr a marcha acelerada para eu sair na frente do pastor Carlos, porque eu dependo da bênção dele para eu ir e vir. Sim. O meu sucesso é o sucesso dele, o sucesso dele é o meu sucesso. Sim, verdade. Então a gente precisa caminhar juntos. Sim, e é onde a gente retoma Débora novamente. Quando Deus fala, Débora, mulher de Lapidote. Se Débora não tivesse sido uma boa mulher, o nome do marido dela nem estaria citado. Então, mulher quer dizer, de Lapidote. Ela era uma mulher empoderada, porque ela tinha poder, ela era juíza naquela época. Gente, naquela época, nós estamos falando de quantos anos antes de Cristo, a mulher não era nem contada como gente. Então, para você ver, Deus deu o empoderamento para uma mulher que tinha equilíbrio e que seguia parâmetros. Porque a gente vê que a Bíblia não fica defasada. Não fica. Né? Nós podemos trazer. E desde o princípio, de hoje desde o princípio, Deus
trata a mulher com muito carinho, muito carinho. dando a ela o seu devido valor, né? Colocando a mulher no seu lugar. Exato. Eu acredito que o empoderamento hoje tem tido uma visão diferenciada pelo fato da pastora ter citado a questão da mídia, que trata as mulheres como não um empoderamento, há uma desvalorização da mulher. Eles querem fazer que a gente acredite isso, que a gente é desvalorizada. Que isso é importante, que o interessante é você tá em cima, tá aparecendo, tá na frente. Inclusive nós temos igrejas que tem só mulheres pastoras, até sem esposo. Eu conheço algumas que os esposos não participam. E para mim o exemplo maior de submissão, que é o fato que a gente está falando, e de o verdadeiro empoderamento é o de Abigail. Eu tinha separado já para falar que era no 1 Samuel, capítulo 25, que fala da história dessa mulher de Deus. Que ela teve toda a oportunidade do mundo para se livrar de Nabal. Quando Davi resolveu invadir as campinas do Monte Carmelo e acabar com tudo. O que ela disse? Não, essa é a oportunidade de eu colocar o meu empoderamento. Né? Ela foi realmente uma mulher empoderada, uma mulher de Deus, cheia do Espírito. Ela não foi contra os princípios bíblicos, continuou submissa a seu esposo, livrou sua casa, protegeu. Essa é que é a mulher empoderada, que guarda o seu lar, guarda os seus filhos. Deus foi que deu o livramento. Para você que está pensando em separar, em divorciar, espera no Senhor. Ele vai prover tudo. Ele sabe aonde agir, como entrar. No caso de Abigail, tempos depois ela conta para Nabal o que aconteceu e ele sofre um mal súbito, que nos dias de hoje seria um infarto fulminante. E Davi manda buscar. Então ela é honrada por ter sido uma mulher empoderada no Senhor. Essa honra, é isso que nós temos que entender. Isso é que é ser submissa. Ela em nenhum momento afrontou aquele homem, que a pastora aqui nos bastidores nós estávamos comentando sobre a origem do nome Nabal, o significado amargo, ruim, rude, um homem azedo. Então esse comportamento não afetou o comportamento de Abigail. Tem mulheres que se igualam, querem se igualar nisso, né? O significado de Abigail é: meu Deus, é minha alegria. Então ela era virtuosa. Ela era formosa. Isso, a Bíblia descreve ela como formosa. Ela era isso vale muito para a questão daquela esposa que tem um esposo que não é cristão ainda. Sim. Então, que a senhora acabou de falar, ela não quis se igualar a ele, né? Não. Então, a mulher sábia, ela não vai bater de frente com o esposo porque ele é ímpio. Né? Muito pelo contrário. Aí ela tem que usar de sabedoria. O seu testemunho como grande mulher de Deus. Ela buscou formas de guardar a sua casa, mesmo vendo que o seu marido estava sendo um tolo. Na hora que o rapaz buscou formas e ela pediu direcionamento de Deus. Quando o rapaz chega para ela, Davi vai invadir. Se ela tivesse o pensamento de muitas mulheres que hoje são casadas com homens que não são cristãos, deixa invadir. Tem mulher que olha, miserável. É muito triste. Mas não, vou preparar tudo, vou guardar a minha casa. Eu vou guardar aquilo que Deus, o tesouro. A sua casa é seu tesouro. Sua família é seu tesouro. Você escolheu esse homem. Talvez, no caso de Abigail, não possa ter sido assim, né? Né? Na época onde mulher não era nem gente. Eu gostei desse comentário. Mas no caso dela pode não ter sido assim, porque os casamentos ainda aconteciam por algumas negócios, por essas coisas. Mas nós, essa geração de hoje, escolhe. Então é a sua escolha. Mas as mulheres em todos os tempos e em toda a esfera da sociedade, ela tem um papel fundamental. E no seu lar, misericórdia. É ainda mais precioso. Porque os nossos filhos se espelham em nós. E é interessante. Nós somos, como esse assunto é a postura como esposa e mãe. Sim, né? Somos exemplo. Às vezes a gente acha que os filhos não estão nos observando. Totalmente enganada, querida. Teus filhos não tiram o olho de você. Mas eu tenho só meninos. Piorou. Esses é questão de olho mesmo. Sabe por quê?
mais na frente eles eu vão não quero uma mulher como a minha mãe, Tu ou já eu pensou quero uma ouvir esposa como a frase minha mãe. Eu não quero ouvir uma frase dessa na minha vida. Pelo contrário, um dia desse eu ouvi uma frase que eu assim, chorei de emoção, sabe? O Rafael olhou pra mim, a gente tava passeando no shopping, paramos pra lanchar. Rafael, seu filho. Meu filho, que é o cantor Rafael Veras, que canta linda, é meu compositor. E ele disse assim, mãe, eu peço a Deus que me dê uma esposa como a senhora. Ai, gente, eu não aguentei. Eu chorei. Eu disse, mas isso filho, essa é a melhor coisa que eu posso ouvir. Tem empoderamento maior do que existe. Meninas, nós temos umas pautas assim ainda para discutir. Vai lá, vamos ouvir agora a pastora Raquel vasto, né? Veras ao vivo conosco. Amém, amém.